bem, eu sou Matheus Malone, agente cultural e proponente do projeto As Maravilhas das Terras de Joaquim Chico. Esse projeto foi desenvolvido com a Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo. Bom, eu não sei a história toda, mas o início seria assim. Era uma vez um lugar onde eu cheguei e eu me apaixonei. Muitos rios, um rio maravilhoso, a noite, o luar, o amanhecer. Ele gostava de tudo em Tanabi. Aí foi aí que ele se fixou. Foi amor à primeira vista. Olá pessoal, meu nome é Antônio Caprio, eu resido em Tanabi há apenas 70 anos, vim para cá com 3 meses, lá da cidade de Ariranha, quando meu pai se transferiu para cá da zona rural, e aqui fiquei, aqui eu fiz meus primeiros estudos, fiz o fundamental, fiz o colegial, técnico em contabilidade. Depois eu fui para Votuporanga para fazer a primeira faculdade que eu fiz, dentre 8 faculdades que eu tenho, curso não online, era para valer mesmo, e eu me formei em Biologia, Botânica, em Física, Química, Pedagogia, Ciências e Direito. E a gente consegue trabalhar um pouco dentro das coisas. Me concursei na Prefeitura de Tanabi no ano de 1975. Eu me concursei como secretário-geral da Prefeitura, eu era bancário, e eu então passei no concurso de secretário-geral da Prefeitura. Assumi e fiquei apenas 39 anos no exercício do meu cargo. Eu exerci o cargo de chefe de gabinete por vários mandatos de vários prefeitos, exerci o cargo de secretário-geral da Prefeitura, exerci o cargo de vereador por vários anos, várias décadas, inclusive presidente da Câmara por algumas vezes, dentro da possibilidade jurídica, como advogado, e eu comecei a me interessar pela história de Tanabi, porque eu percebi que aqui havia um vácuo, um enorme vácuo, na história regional, onde se afirmava categoricamente, eu acreditei a princípio, de que o Joaquim Chico era um índio. Eu mesmo organizei carros alegóricos, onde ele era demonstrado no carro alegórico com um indinho de peninha na cabeça, etc. Tanto que o nosso brasão ainda traz o índiozinho como marca, né, da cidade de Tanabi. Eu não gostava, eu nunca gostei dessa ideia, eu discutia com o senhor, a quem respeito muito, chamado Sebastião Almeida Oliveira, que foi um escritor fantástico, folclorista, livros publicados, e ele me levava anotações de um livro pequeno que ele fez, chamado Subsídio para a História de Tanabi. A anotação eu passava à máquina, não tinha ainda digitalização, era datilografia mesmo. Organizei todo o livro dele, pequeno, mas um livro que tinha muita anotação cartorial, porque ele era de cartório, e eu levei para São Paulo, publicamos esse livro e serviu também de subsídio para eu levantar a minha história. Porque eu discordava muito dele, porque eu não achava boa essa história de índio fundar a cidade. Nunca engoli isso. Não sou historiador na base, mas eu não engolia isso. E aí eu comecei a pesquisar, mas pesquisar quem? Pessoas antigas. E eles tinham também ouvido a história de Tanabi ter sido um índio. Até que eu descobri uma neta do Joaquim Chico na zona rural, Dona Sebastiana, que mora vizinha minha até hoje aqui. Desse momento em diante mudou. Eu preparei toda a pesquisa dentro da ABNT, para não ficar inventando história, porque eu faço muito trabalho de conclusão de curso, de faculdades, etc. E eu sigo a ABNT. E seguindo a ABNT eu percebi que havia muito buraco, muito erro na história. Erro do eu acho que foi, ouvi dizer que foi. História não se faz assim.
pode haver um pouco de folclore, mas também não precisa exagerar. E aí eu descobri que realmente o Joaquim Chico tinha o nome de Joaquim Francisco de Oliveira. Por que Francisco? Por que Chico? Porque o pai era chamado Velho Chico. E o pai dele veio para Tanabi há muito tempo, no ano de 1860. Ele já estava por aqui. E esse senhor era bastante ligado à sociedade, a pessoa, um fazendeiro, mas não era dono de terra, porque essa região do estado de São Paulo, ela era a terra devoluta do estado, como foi Minas e muita região nossa aqui. E ele veio para cá, de várias cidades, veio de Minas, quando muita gente veio de Minas para cá, por causa da Guerra do Paraguai, 1870 lá, né? E pularam o Rio Grande e passaram a morar na região, aqui, divisa do Rio Grande, dentro da área de um outro grande rio, chamado Rio Jataí, que até hoje nós temos aí ainda, não mais com a potência de água que ele tinha. Esse pai do Joaquim Chico, ele era uma pessoa muito ligada à política. Rio Preto foi fundado em 1852. E aí eu descobri uma coisa importante. A doutora Dinorá do Vale, que foi a minha mentora no meu último livro, que são 3 livros publicados, ela me disse, ela era uma professora de história, uma mulher fantástica, ela de artes, principalmente, depois ela virou escritora em Rio Preto, fantástica, uma criatura divina, uma perfeição de cabeça e muito braba, mas ela era muito boa. E ela me fez a seguinte proposta: professor Capro, eu lhe ajudo na história de Tanabi. Ela veio para Tanabi em 1940, ela fez o concurso. Muito bem, essa professora de Dinorá do Vale me disse textualmente: ajudo, faço o que for possível e te dou todos os documentos que você precisar. E ela, em 1940, a professora Dinorá do Vale assumiu a cadeira dela aqui. E ela, então, foi a minha mentora. E eu resolvi o meu problema inicial e criei outros. Ela me disse claramente: te ajudo desde que você acabe com essa história de índio em Tanabi, fundador da cidade. E eu, como é que eu podia relutar? Se ela sabia e eu estava aprendendo. Eu acatei, prometi e fiz. Estudamos e ela me deu um documento que está no meu livro, onde na ata de fundação, olha como o historiador precisa tomar cuidado, na ata de fundação de Rio Preto, 1852, olha lá a data. Joaquim Chico foi o fundador, né, do nosso município, que atualmente agora era indígena, e agora na pesquisa que foi feita pelo professor Antônio Capri é um caboclo. Então vejam bem, uma história, ela não se faz com adivinhos, ela não se faz com ouviu dizer. Eu sempre fui dessa tese e fui sempre enfrentado pela nossa crítica, sempre tem, né? Por que o Capri está se metendo em falar em historiador de Tanabi? Nem me passou pela cabeça em se tornar historiador, nem sei se sou, mas eu tenho 3 livros publicados. Um atrevimento, que eu não nasci aqui repetindo. Então, veja bem, o Joaquim Francisco de Oliveira, que também não era conhecido assim, era Joaquim Chico, irmão do Mané Chico, filho do Joaquim e do Francisco. Quer dizer, antigamente nós usávamos em Tanabi muito isso, na região toda. O fulano é filho da dona Beata, quer dizer, é o Capri da Beata.
é o Caprio da família tal. Quer dizer, era assim que eles costumavam se relacionar às pessoas, filho de tal. Então, o Joaquim, filho de fundador de Tanabi. Mas eles não chamavam de fundador. Era um homem que tinha pouca instrução, como eu ia dizendo. Ele se vestia rusticamente, trabalhava na roça, andava a cavalo e ele passou a cavalo muitas vezes aí pela Avenida Diego Carmona Garcia hoje. Ele andou a cavalo nisso aí tudo, porque a fazenda do vô dele, do pai dele, era na Cachoeira dos Felícios, lá perto de Ibiporanga. E ele ia muito para Fortaleza, que é lá do lado de Ecatu. Olha bem, então, olha como que as coisas acontecem. Eu vim para Tanabi, de repente entrei para a prefeitura, deixei o banco, fui trabalhar como secretário municipal, virei vereador, virei presidente de Câmara, nem imaginava em chegar à parte histórica de Tanabi. E aí então eu descobri que eu tinha que trabalhar nesse sentido e continuei trabalhando. De repente, por uma questão, não gosto da palavra destino, mas de repente, aspas, de repente, alguns anos, eu descubro a neta do Joaquim Chico, Dona Sebastiana, está lá no meu livro, declaração em cartório dela, de que ela é neta do fundador Francisco de Paula Oliveira, Joaquim Chico. Ela me deu foto da família, ela me deu todas as informações, ela me passou os dados da família inteirinha, levantei a árvore genealógica da família inteirinha, e o velho não tinha mais, porque ele já tinha falecido. Enfim, a história de Tanabi começou a ser desvendada. E aí está o busto que eu ainda, com base na informação das netas, das filhas, fotografia, a nevo delas, eu fiz um retrato falado do possível rosto do fundador. E aí está diante de nós o Joaquim Chico, o fundador de Tanabi. Maria Eunice Violim Brande Salomão. Atualmente eu sou a secretária da Educação de Tanabi. Contam como fundador, né? Existe no Fundamental 1, conta a história de Tanabi, contando a história de Tanabi, conta a história do Joaquim Chico, como chegou. Tanabi é inteira maravilhosa, né? Então é difícil falar de uma maravilha só. Mas sim, a praça, né? A Praça João de Melo Macedo, que ela foi construída pela Prestes Maia, na época. Ela é uma praça com uma arquitetura totalmente diferente. Se você olhar por cima, ela é um cálice. Se você fizer um sobrevoo, se você pegar uma foto aérea, ela é um cálice. É uma praça muito bonita, que muito nos orgulha. O hino da cidade também é uma outra maravilha, que foi escrita pelo poeta João de Melo Macedo. É outra maravilha, é outro orgulho pra gente, é esse hino. Acho que é o hino mais bonito que existe no Brasil. Até mesmo de grau superior, venham dar amplitude ao destino de seus jovens de brilho e valor. Tanabi é uma urbe moderna. Sim, né? Porque foi ele que fundou a cidade, né? Bom, o hino, né? O hino fala de Tanabi, de como da fundação, da história da cidade, né? O hino já é um. O poeta Sebastião Almeida Oliveira, escritor, também conta, né, muitas coisas sobre Joaquim Chico. O João de Melo Macedo, em alguns poemas, também fala sobre Joaquim Chico. Uma das maravilhas da cidade é a nossa praça. E a maior maravilha que a gente tem é o nosso povo, né? Que é um povo bom, um povo hospitaleiro. Tanabi é uma cidade muito hospitaleira. E nós temos a avenida, nós temos a entrada da cidade, que é muito bonita. Então nós temos, assim, eu acho que
Eu penso que a praça, a arquitetura dela, o glamour, de como ela foi construída, quem a construiu, né, que foi o arquiteto Prestes Maia, que na época, né, hoje você fala, tem uma avenida em São Paulo, Prestes Maia, né? Mas você já pensou? Prestes Maia vir construir uma praça em Tanabi, né? Então é uma arquitetura bem diferenciada, bem bacana. E o Joaquim Chico, o que fez? Ora, ele plantou a semente. Primeira coisa importante que ele fez foi ir de lombo de cavalo, parece que é cavalo, mas não é mula, que mula se presta ao transporte de cargas e o cavalo para grandes distâncias. A mula não aceita montaria, vocês sabem disso, é muito difícil uma mula aceitar a montaria. O doutor Aguinaldo de Arigóis é doutor nesse assunto com a sua comitiva Boi Soberano. Muito bem, Joaquim Chico agora estava sozinho de novo. Polinice Celeri se foi. Joaquim Chico também se foi. Todos os homens e mulheres que participaram do 4 de julho, oficial da Fundação do Tanabi, morreram. Mas ficou o sonho dele, a vontade dele. E esse sonho foi transformado por outras pessoas que eles colocaram na linha de sucessão. Ninguém para. Eu amanhã estou morrendo, meu tempo está fechando, o teu está fechando, o nosso está fechando, mas virão outros. E nós temos que torcer para que alguém se encarregue de continuar a nossa história. Nós não podemos achar que vai morrer todo mundo e acabar. Tem cidade que acabou, né? Porque não deu para progredir. É outra história que agora não deve ser contada. E aí, Joaquim Chico, agora o que faz? Volta para Minas. Por quê? Porque ele se viu sozinho aqui. Mas já estava criada a primeira ação concreta, que foi a criação do Arraial. Esse foi o grande feito em que participou Polinice Celeri, Bento Pérez e outras pessoas, eu tenho o nome de todos lá no livro, e Joaquim Francisco de Oliveira, o Joaquim Chico, que é o nosso fundador oficial da cidade de Tanabi. Quando você for ver o brasão de armas, que é muito bonito, que eu posso mostrar, mas agora já deve ter lá nas fotos montadas para a preparação dessa entrevista, lá tem em cima do brasão, na parte superior do painel, um índiozinho, copiado até daquela caixa de lápis de cor que tinha antigamente. Foi tirado de lá aquela cabecinha do índio. Não quer dizer que o índio é o Joaquim Chico, mas ligado à analogia da fundação, ou seja, o nosso fundador tem uma genealogia de um índio, mas ele não era índio, a mãe era. Por que não? Qual é o problema? Eu tenho documentos sobre isso aí. Documento de cartório do falecimento do Manuel na casa do Joaquim. Certidão de óbito, onde consta o nome dela, Ana de Tal. Poxa vida, agora me deu um nó na cabeça na hora de fazer isso. Quando eu descobri aquela certidão ali no cartório, eu fiquei perdido. Falei, e agora, José? Como é que pode ser Ana de Tal? O que quer dizer isso, de Tal? Não tem nome? Sobrenome, como nós chamamos? Aí eu fui com o professor Agostinho em Rio Preto, também um historiador, meu amigo, meu vice-presidente do meu Instituto Histórico que eu presidei em Rio Preto. Ele disse, poxa, Capra, você sabe tanto de história e não sabe isso? Eu falei, mas não sei, ué, é Ana de Tal por quê? Ele falou, porque você fala fulano de tal. Eu já usei muito isso, muita gente usa. Ah, o nome do cara é fulano de tal. Mas por que de tal? Porque ele é ou preto ou índio. Olha bem. Ou ele é preto
ou ele é índio. E aí ele me chegou na minha charada final. Portanto, professor Capra, ainda me disse professor Agostinho, a mãe do Joaquim Chico não é uma negra, não é um preto, porque lá em Tanabi não tinha preto. Então ela é o quê? Índia. E aí nós chegamos à conclusão que realmente ela era uma índia Caiapó, a mãe do Joaquim Chico. Por isso a genealogia do índio. Ora, é uma história bonita. Para mim, as maravilhas de Tanabi é a Praça de Nossa Senhora da Conceição e a Praça João de Melo Macedo, onde foi considerada uma das 7 maravilhas do nosso interior. Nós temos também o Parque Ecoturístico Jamil Salomão, na Nova Tanabi. O Clube Municipal também foi entre as maravilhas de Tanabi. O Espelho d'Água agora na Avenida Diego Carmona. Atualmente a Avenida Diego Carmona também tem uma das maravilhas, né? Que foi restaurada, foi reformada. E o Clube dos Tangarás, né? Que é uma das maravilhas que passou aqui pela nossa cidade, que foi muito jovem da época, inesquecível. Uma das maravilhas foi o refrigerante fabricado aqui, mas o refrigerante daqui, ele foi para o Japão. Então eu achei o máximo, a hora que eu soube que até no Japão vendia, ou vende, não sei. Agora que está chegando em São Paulo, no ABC Paulista. Não tinha ainda, não tinha chegado lá no Japão já, mas agora... Mas eu acho assim que é o melhor refrigerante que eu já tomei na minha vida, eu adoro. E toda vez que eu vou para São Paulo eu levo. Isso para mim é uma maravilha de Tanabi. Inclusive quando começou chamava, né, Cotuba Tanabi. Tem a pinga também, mas assim, tem o alumínio daqui, sabe aquelas jarras de alumínio imitando moringa, né, de barro. Aquilo lá é o maior sucesso, gente. É maravilhoso. O que mais que tem na Tanabi? Agricultura, né? Hoje tem seringueira, o que mais? Mas na época era café. Tinha muito café em Tanabi. Era maravilhoso. Arroz, milho sempre teve, algodão. Aqui tudo que, como se diz, é que aqui é Brasil, tudo que se planta colhe. Tanabi é a mesma coisa. Gente, vou contar histórias, eu não sei se é uma história ou é um local. Eu lembro também que quando eu morava aqui, meu pai tinha uma oficina ali para baixo da 9 de julho. Então eu acho que, eu não lembro, gente, me deu um branco, o nome da rua. Não tem problema, eu falo ela toda hora, não lembro agora. Aí a gente descia a rua do Tangarás e ia lá pro Tangarás. Só que tinha lá do lado um matador, que hoje tem a bica, onde tem a bica. Lá era um matador. Eu lembro do João Arena, do açougue, do Zé Arena, e lá que matava o gado. Já tirava, como se diz, o gado já era bem orgânico, né? Já tirava dali, já matava, já vendia. E eu era criança, eu vi aquilo e não era nada anormal, entende? A gente não tinha medo, eu tinha 6 anos. Eu via matar o gado tudo para consumo, né? Mas eu achava o máximo. E não é assim exagerado igual hoje, né? Que mata aqui não sei quanto de uma vez só para vender. Não, eu acho que era para a cidade mesmo, para a população. Então não era aquela matança. Mas é muito legal, são coisas que ninguém vai ver. Meus netos não vão ver, meus bisnetos não vão ver, meus filhos já não viram. Matar porco, matar gado, assim, uma forma orgânica. Eu acho o máximo. Aqui a gente pode pescar. Outra coisa que eu fazia, gente, que eu amava, era andar por Tanabi, em sítios, e tomar água na mina. Assim, aquela água da mina. Nossa, como eu adorava tomar água em mina.
Meu avô tinha um sítio ali embaixo, descendo a rodoviária, e a gente ia a pé até, às vezes. Ele odiava que a gente saía para ir pro sítio a pé, que ele gostava de levar para não tomar muito calor, né? E eu sei que lá tinha aquelas minas, que delícia tomar água de mina. Já tomava direto do rio, daquela minazinha. Hoje em dia eu não vi mais mina, não. Adoraria ver. Os catireiros de Itanabi são, a maioria, descendentes da família do Joaquim Chico. Então, veja, nós não estávamos longe da história. Nós estávamos com a história encoberta. E o Caprio, eu procurei correr atrás e descobri todas essas informações e muitas outras. Por quê? Porque eu tinha a proposta do meu trabalho técnico, tudo dentro das regras da ABNT, nada sem documento, para provar que Itanabi tinha história, com H maiúsculo. Eu não sei por que eu fiz isso, mas motivado pelo Sr. Sebastião Almeida Oliveira. Eu sei. E ele me pôs nessa fria, vamos chamar assim, porque não foi fácil, foram anos, não foi dia, anos de pesquisa. Eu trabalhando como professor em Jales, Fernandópolis, Votuporanga, em várias faculdades, fazendo meus 8 cursos superiores, não tem um só. E eu consegui, nos momentos de folga, aspas, folga, madrugadas, escrever os livros sobre a história de Itanabi. Aqui está mais um deles. Este livro contém toda a história, inclusive fotográfica. Olha aí, olha que é a ilustração. E para minha felicidade, caro amigo, você vai ver também lá, na hora de fazer a diagramação, eu tenho aqui um documento muito importante para mostrar para vocês. Como historiador, sei lá, acho que eu sou. Aqui está mais uma coisa que eu produzi e vou deixar legado para minha cidade. Minha cidade. Eu não nasci aqui, mas me sinto tanabiense. Tenho o título outorgado pela Câmara Municipal de Itanabi como cidadão tanabiense. Então eu me tornei o cidadão de Itanabi. Aqui está a bandeira do município de Itanabi. Eu sou o criador dessa bandeira por concurso público. Aqui está a nossa história escrita, desenhada. A bandeira representa a fotografia do Brasil, a fotografia de São Paulo, a fotografia de Itanabi. E eu tenho orgulho de ser o criador da bandeira de Itanabi. Então veja, eu que organizei os sistemas todos do hino, do brasão, da bandeira, e isso tudo Itanabi tem de história.